Boa! Olá, 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 tudo bem? Vamos agora dar início ao nosso MAcast, Tecnologia no Agro. Sim, é Tecnologia no Agro, MAcast. E eu tô aqui com as lendas do agronegócio. Vou apresentar para vocês Donário, Marcos, à minha esquerda, Donário e Kayuri. Eu vou pedir aqui por ordem que cada um faça uma breve apresentação. Passa a palavra aqui para o Donário se apresentar, depois Kayuri e Marcos, para a gente dar sequência ao nosso MAcast Tecnologia no Agro. Donário, contigo. Legal, muito bom estar aqui, Eduardo, contigo nesse MAcast. Bom, eu sou o Donário, sou produtor rural, 7ª geração. Me criei em fazenda, fiz agronomia, depois acabei indo morar fora e derivei para a área da biotecnologia. Passei 13 anos trabalhando com biotecnologia em empresas relacionadas ao agronegócio. Depois mudei para a área de comunicação, entrei no grupo RBS, presidi o Canal Rural por 12 anos, me movimentei nessa área de comunicação, televisão e internet, né, os primórdios da internet. Depois resolvi mudar um pouco de vida, fui para os Estados Unidos, te encontrei lá num evento em São Francisco, acabei fazendo cursos de tecnologia, comecei a investir em startups, naquele boom das startups ali no final de 2018, 2019. Hoje eu sou conselheiro em várias empresas de tecnologia, sigo fazendeiro, né, produzindo soja e arroz no Rio Grande do Sul e trabalhando em algumas frentes, em 6 startups, 6 negócios diferentes relacionados sempre ao agronegócio. Então me sinto bem confortável de estar falando de agro aqui com os colegas. Que legal, muito obrigado, Donário. Kayuri, então, te apresenta aí nossa lenda também do agronegócio na Intelbras. Eduardo, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês hoje gravando esse podcast, esse MAcast, né? Muito obrigado pelo convite. O meu currículo é um pouco menos extenso do que o do Donário, né? Mas vamos lá, eu sou formado em gestão comercial. Eu trabalho na área comercial há aproximadamente 15 anos. Eu sempre falo, né, que a minha carreira foi toda construída dentro da área comercial, desde o meu primeiro emprego, desde o meu primeiro trabalho até hoje, né, em Intelbras, trabalhando com a área comercial, atendendo o público. É algo que eu amo fazer, né, ter essa interação com as pessoas, essa convivência, conhecendo pessoas novas todos os dias. E hoje, na Intelbras, fazem 3 anos que a gente está nessa pegada, trabalhando com o mercado do agronegócio, conhecendo o dia a dia do produtor, conhecendo o dia a dia das agroindústrias, né? Então, acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui relacionada ao mercado do agronegócio. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Obrigado. Show de bola. E agora, aqui à minha esquerda, o Marcos também, que, junto com o Kayuri, aí, iniciou esse segmento a saber de agronegócio dentro da Intelbras. Te apresenta aí, então, para nós, por favor. Show, Eduardo. Também agradeço o convite. Assim como o Kayuri, a gente fica extremamente feliz de estar aqui debatendo agronegócio, trazendo tecnologia, conversando sobre inovação. Eu venho do mercado agro, né, Eduardo? Eu sou formado em engenharia agronômica, né? Atuei muito no mercado de inovação, assim como o Donário, passei por diversas startups até realmente entrar na Intelbras e iniciar esse projeto ligado ao agronegócio. E em 3 anos a gente vem trabalhando junto a agroindústrias, levando inovação, levando tecnologia realmente para esse mercado, o que sempre foi muito o meu propósito de carreira, né? Trabalhar levando tecnologia, levando inovação para o meio agro e para os multimercados que a gente atua hoje como Intelbras, né? Então, acho que hoje a gente vai ter muito conteúdo, nós vamos ter muito papo para bater aqui sobre tecnologia e inovação, pensando sempre nas revoluções, em todos os meios que existem no agronegócio e pensando muito em tecnologia também. Show de bola. Então já vou emendar aqui, vou aproveitar esse gancho e aí a gente já percorre todo mundo, mas começando aqui, Marcos, se a gente puder falar da revolução do agro, né? Fazer um overview muito rápido, assim, em termos de tecnologias, principais tecnologias implementadas, se a gente olhar um pouquinho para trás, e depois o Donário também com toda a experiência, 7ª geração aí de produtor rural, mas qual que são então as principais tecnologias, dando um overview bem rápido dentro do agronegócio? Legal. Que tu olha. Legal, cara. Se fala muito que o agro é tecnológico hoje, né? E a gente sabe que o agro já vem participando de diversas revoluções. A gente vem permeando a 4ª, 5ª revolução do agronegócio, partindo agora para uma era ligada à robótica, inteligência artificial. Mas lá atrás a gente viveu a era da mecanização, revolução verde, a gente teve o advento dos defensivos agrícolas entrando na agricultura, né? Mais recentemente, agricultura de precisão, também passando pela digitalização.
E eu vejo que esse caminho vem sendo percorrido de uma maneira muito rápida, né? E também de uma maneira muito consolidada. O produtor rural, as agroindústrias, eles realmente validam e testam muito as ferramentas antes de implementar. E numa linha do tempo a gente acaba tendo essa construção acontecendo de uma maneira linear e crescente. Atualmente a gente vem participando e vem vendo diversas empresas trabalhando muito em robótica, inteligência artificial. Isso vem ajudando realmente a trazer mais eficiência para o campo, vem ajudando o produtor a maximizar aquilo que ele já tem de recurso, para que a gente consiga ter uma agricultura mais sustentável e uma agricultura também com os recursos sendo aplicados de uma maneira correta e trazendo os resultados também de uma forma muito coerente e aumentando as produtividades, né? Tem diversas discussões acontecendo hoje mesmo, né? A gente tem em tempo real acontecendo discussões que permeiam clima, que permeiam o próprio tema da sustentabilidade e que as revoluções, as tecnologias fazem parte também dessa discussão. Boa. Donário, e para ti, um overview aí, uma revolução no agro. Se a gente olhar aí 7 gerações, eu acho que, né, já tem bastante história aí, mas dá um overview para nós, então, da revolução das tecnologias no agronegócio. Só eu acho que a gente tem sempre essa pecha, né? Produtores e a cadeia do agro sempre tem essa visão muito do urbano, pensar que é um meio conservador, né? Que não usa tecnologia, que fica para trás, né? Aquela coisa antiga do Jeca Tatu, né? Que muitos nem lembram disso, mas, né, que tinha aquela coisa da enxada na mão, né? O agronegócio e a agricultura e a pecuária, elas passaram ao longo dos séculos já, né? Porque a gente é um país que já tem agricultura há alguns séculos, né? Por uma evolução constante, né? Então, olhar para o agro e pensar na evolução que houve, está intrínseco nos agricultores e em toda a cadeia o uso de tecnologia, né? Tanto que a gente expandiu e nos tornamos hoje aí celeiro do mundo, né? A grande fazenda do planeta, em função da evolução que foi feita ao longo dessas décadas passadas, né, de melhorias de tecnologias na semente, no uso de solos, no uso de manejos integrados. O colega falou do plantio direto ou da agricultura de precisão, né? Isso foi uma evolução constante ao longo das décadas que vem acontecendo, e não é que aconteceu essa revolução de um dia para o outro, né? Perfeito. Mas está muito, e eu acho que é importante mencionar isso, da abertura que existe no meio agropecuário para a utilização de novas formas de fazer, de novas tecnologias, de novos jeitos de manejos, de uso de implementos, de sementes e tal. E tem vários exemplos, né? A gente pode falar da evolução. Nós estamos hoje aqui no Rio Grande do Sul, né? Pensa na cadeia da soja, que é a cadeia mais importante, é a commodity mais importante brasileira hoje, com o maior valor bruto de produção, né? Ela começou a partir da vinda de um imigrante que veio da Europa com uma sementinha lá em Santa Rosa, plantou aquela sementinha que não era adaptada àquele ambiente, né? Perfeito. E que produziu uma planta, e aí se começou a escolher plantas que sobreviviam melhor naquele ambiente e foram sendo evoluídas e começou a crescer no norte do estado e começou a pensar em melhorar, e isso tudo é tecnologia de melhorias da semente na seleção, mas no uso correto dos insumos, e aqui vale falar de adubos, né, de fertilizantes, que também foram se adaptando e usando tecnologia, nos defensivos agrícolas, que também foram testadas as coisas e aí foram melhoradas, e essa coisa expandiu e o Rio Grande do Sul começou a produzir mais, e aí os gaúchos começaram a migrar para o centro-oeste, num lugar que era hostil, né? O Cerrado brasileiro era hostil para aquela semente, era hostil para aquela fertilidade, e aí começaram a envolver e começou a melhorar, e hoje a gente é o maior produtor mundial de soja, a gente é o maior exportador mundial de soja. Dei o exemplo de uma commodity, né? E isso não é uma coisa, aconteceu uma revolução esse ano. Não, é uma evolução constante. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o brasileiro, o produtor rural, ele é aberto a novas tecnologias. Pode demorar um pouco mais a utilizar essa ou aquela, que é olhar o teste no vizinho, né? Pensar naquela semente que chegou lá em Santa Rosa, não saíram botando em tudo que é lugar. Perfeito. Começou a ir para um lado, para o outro, foi evoluindo. Então, eu acho que é importante a gente entender que a tecnologia vem sendo utilizada e a velocidade de implementação muito maior. Então, a gente vê nesses últimos, te diria, 2, 6, 12 anos,
um salto tecnológico, né? E aí, logicamente, a gente está vivendo, e a gente aprendeu isso lá no Vale do Silício, né? A exponencialidade, eu acho que a gente está vivendo essa coisa da exponencialidade de uso de insumos novos, de uma rapidez muito grande no desenvolvimento de novas tecnologias. E provavelmente a gente vai ver uma aceleração desse processo nos próximos anos e décadas. Ou seja, tem muito para acontecer e a gente tem que estar aberto a isso acontecer para melhorar ainda mais a vida das pessoas no Brasil e no mundo. O Brasil tem o potencial de produzir muito mais de forma sustentável e levar paz para o mundo, porque comida, alimento é levar paz para essas comunidades, essas sociedades e civilizações. Maravilha. Show de bola. Kayuri, deixa eu te adaptar essa pergunta. Se a gente falar de revolução no agro, e aí com uma visão comercial, assim, de implementação já de tecnologia, né? Te dá a tua percepção, um overview disso, né? Acho que traz essa experiência. Como é que tu vê? Eu tava falando agora, a gente tava com o Donário no carro e a gente estava comentando, poxa, eu tenho tecnologia para fazer monitoramento, eu tenho tecnologia para ver solo, eu tenho isso. Dá essa visão comercial dessa revolução do agro aí pra gente. Legal, Eduardo. Legal tu ter trazido isso para a área comercial, porque é o que a gente vivencia no dia a dia, no campo, junto com o produtor, junto com o pessoal que está buscando tecnologia dentro das agroindústrias, né? E assim, a gente acompanhando o dia a dia, realmente o pessoal está buscando as novidades, está buscando as tecnologias para acompanhar essa revolução, né? Então, trazendo exemplos para ti aqui, o pessoal hoje eles querem monitorar as áreas de produções para tirarem analíticos, para utilizar a inteligência artificial. O pessoal está buscando muita inteligência artificial, né? Para utilizar a inteligência artificial para aumentar a produção. Seja na produção animal, seja na produção de alimento, de soja, de grãos, enfim, né? Então, assim, a gente, trazendo um exemplo bem prático para vocês, assim, a gente tem uma demanda com uma grande agroindústria que eles querem fazer o monitoramento das áreas de produção para entender como que as pessoas estão trabalhando dentro dessas áreas para dimensionar, assim, o quanto ela pode produzir mais, o quanto ela está deixando de produzir aqui, que ela poderia estar produzindo muito mais e está gerando muito mais... uma agricultura de precisão, né? Mas uma agricultura de precisão dentro da... Quando a gente fala de agricultura de precisão, a gente fala dentro do campo, né? Sim. Mas dentro de uma agroindústria, por Perfeito. exemplo, né? Uma produção de frango, uma produção de suíno, uma própria produção de bovinos, né? Então, a gente... semana passada, né, Marcos? A gente teve uma reunião com um cliente, por exemplo, que ele quer fazer um monitoramento na produção de bovinos. Mas ele não quer simplesmente contar animais. Ele quer fazer ele quer ver o ambiente do animal, ele quer pegar vários outros analíticos que não apenas fazer a contagem. Né? Então, a gente acompanha o dia a dia e o pessoal está buscando muita tecnologia justamente para isso, né? Para melhorar a produção, para crescer, para agregar muito mais do que eles têm hoje, né? Por exemplo. Fazendo um gancho até, Eduardo, acho que é importante, é o ambiente colaborativo. Né? Então, as empresas não estão mais se vendo isoladamente levando a tecnologia. Né? Então, tu vai ter um analítico de imagem que vai estar correlacionado com o analítico de uma grande empresa de agricultura de precisão, que vai estar linkado com a experiência do produtor de muitos anos. Né? E quando a gente fala de agricultura no Cerrado, a gente tem 2 novas fronteiras sendo exploradas ao mesmo tempo. A gente tem uma fronteira do pessoal que saiu e foi para o Mato Grosso, tem uma fronteira que está lá no Mato Piba, no Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Que já é totalmente diferente. Tu está falando de tu fazer agricultura com 800 milímetros de chuva no ano, com 3 meses de chuva acontecendo. Tu tens uma vírgula no caminho ali de algum tipo de estiagem, tu perdeu um ano agrícola, basicamente, né? Trabalhando muito com irrigação e tudo mais. E até trazendo para o nosso universo de Intelbras também, tu trabalha muito com as tecnologias acessórias e com as tecnologias complementares. Então, hoje a gente tem, por exemplo, grandes indústrias de maquinário trabalhando com produtos de visualização de imagem interno de um trator, de um pulverizador, né? E tudo isso trabalhando de uma maneira acessória para que tu consiga complementarizar essas tecnologias e levar um combo completo para o produtor. Né? Muito do que o Donário trouxe, as novas gerações estão sendo impactadas também pela popularização do agronegócio. A gente vê propaganda em grandes redes de televisão, a gente vê o agronegócio sendo foco de grandes empresas, as empresas estão olhando para o agro nos multissetores e não à toa, até porque o agronegócio acabou embasando a tecnologia brasileira nos períodos de pandemia, né? Então, tu tens uma visualização maior desse mercado, isso traz uma popularização, isso traz um foco maior e, ao meu ver, o grande ponto positivo, quando a gente fala comercialmente, é esse ambiente colaborativo. A gente pensar junto o produtor
empresa, é a gente pensar uma empresa de tecnologia que, por vezes, é pequena perante a uma grande indústria, mas que está lá impactando. Essa empresa que o Caio trouxe como exemplo é uma startup que está nascendo agora. Eles têm lá uma ideia de um analítico de ganho de peso de bovinos, onde a nossa tecnologia de imagem pode contribuir para isso. Legal. Mas, ao mesmo tempo, ele vai precisar de um caderno de campo, de alguma outra tecnologia, de alguma outra empresa de tecnologia, vai precisar do produtor na ponta, aplicando isso, testando e entrando num certo nível de vulnerabilidade, porque a produção dele está em jogo também, né, para ele testar essa tecnologia nova. Então, por isso que eu trago que é extremamente importante para essa revolução acontecer, tu ter a consciência de que, como o Donário muito bem trouxe, são séculos de revoluções acontecendo. No último século mesmo, a gente teve um crescimento absurdo, com a subida pro Cerrado, com a escalada do Cerrado, a gente foi obrigado a tecnificar, senão não produzia. A gente está falando de, que nem eu trouxe, né, uma janela de chuva muito curta, pouca água, um ambiente arenoso. Então, tu tens uma dificuldade realmente de tu fazer a agricultura e eu vejo que a gente vem fazendo isso com maestria, né? O Brasil faz isso realmente com uma maestria que muitos lugares do mundo hoje não conseguem fazer. Boa. Legal. E aí, pegando... Pode falar? Não, só ia complementar que assim que o Marcos trouxe a questão do ambiente colaborativo entre as empresas e é algo que a gente sempre fala muito com os nossos clientes, com os nossos parceiros, porque é algo que a gente gosta de fazer muito. Trabalhar nesse processo de desenvolvimento de novas tecnologias, de entender a dor do produtor, de entender a dor do cliente, trazer isso para dentro da empresa, fazer essa aproximação entre as tecnologias e entender como que a gente consegue desenvolver isso para justamente a gente estar ajudando e estar impactando de forma positiva o ambiente, né? Então, Perfeito. Isso também é muito importante para... Show. Donário, e aí engatando aqui com uma parte da tua fala, quando a gente fala do desenvolvimento de sementes, né, enfim, adaptação, a gente tem um tema hoje no mundo muito forte, sustentabilidade. Qual que é o impacto, né, da sustentabilidade no agronegócio no sentido do desenvolvimento, conservação, até, né, mantendo o agro sempre ligado nesse tema? Qual é a tua visão da sustentabilidade dentro do agronegócio? Eu acho que também a gente tem que desmistificar alguns temas, né? Esse tema da sustentabilidade, muitas vezes, estão destruindo, estão fazendo, acontecendo. Quando a gente pensa, né, e a gente fala aqui de produtores que são gerações trabalhando ali. Então, quando a gente fala sustentabilidade, é sustentar esse negócio por gerações. Né? Então, sustentabilidade, na minha opinião, faz parte, está intrínseco ao negócio, ao agronegócio. Né? E a gente tem que entender hoje que os consumidores, sejam aqui no Brasil, seja no exterior, que são nossos mercados de exportação, esse tema e a juventude está muito conectada com o tema da sustentabilidade. Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, e a gente vem fazendo isso, né? Porque a gente acaba trabalhando a sustentabilidade, mas evidenciar um pouco mais isso e mostrar. E aí, quando coloca a tecnologia, ela tem um papel fundamental. Perfeito. Porque tecnologia, e vários aqui falaram, é produzir mais com menos. Ou seja, vamos pensar em uso de insumos, né? Uso de insumos com tecnologia. A gente produz a mesma coisa com menos gasto de combustível, com menos gasto de defensivo, com menos gasto de insumos, por exemplo, adubos. Isso tudo tem impacto nas cadeias de carregar esses insumos, trazendo de ponto A para ponto B, tu gasta menos, isso é uma pegada de carbono muito menor. Então, assim, a tecnologia, e nós vamos discorrer aqui em várias frentes das tecnologias, elas trazem essa oportunidade de produzir mais com menos recursos, ou produzir a mesma coisa com menos recursos. E esses menos recursos são menos impactos ambientais, sociais, de toda a natureza. Então, acho que aqui a tecnologia tem tudo a ver com sustentabilidade. Acredito, né, e a gente vem fazendo isso, né, ao longo dos anos, de produzir de forma sustentável. Tanto que a gente continua produzindo nos mesmos lugares, né, com mais output, com mais produção, a gente não está destruindo. Entendeu? Isso já está claro, mas eu acho que a tecnologia vem ajudando muito nesse sentido e tem um potencial de ajudar muito mais. Então, o Brasil é já, na minha visão, um produtor sustentável e tem a capacidade de aumentar essas pegadas menores de carbono. Aí você vai botar o índice que você quiser. É pegada de carbono, é desmatamento, é qualidade de solo. Ou seja, tecnologias hoje que melhoram a qualidade de solo, que irrigam com uso menor de água,
água, entendeu? Então, vários índices. No final, tudo vai virar KPI, né? Vai virar medições para a gente oferir. Mas eu te digo que a gente já trabalha de forma sustentável e as tecnologias hoje disponíveis que estão vindo para o campo vão aumentar muito mais ainda esse potencial de nos tornarmos mais sustentáveis. E sim, poder mostrar isso para o mundo, que a gente produz bem, produz de forma legal e ajudamos a diminuir as pegadas que são aí os temas da sustentabilidade. Não, perfeito. E acho que, inclusive, ele toca no ponto, né? Acho que é muito feliz aí a tua fala, porque no momento que tu diz o seguinte, poxa, toda a cadeia, se eu estou usando menos água, se eu estou usando menos transporte, é menos diesel, é menos isso, eu já estou tendo uma cadeia sustentável. Então, é muito feliz. E aí eu aproveito, Marcos, para dizer o seguinte, automação das operações, né? E aí é um pouco do que, inclusive, esse link. Como é a tua visão, né, hoje, a automação dessas operações dentro do agro, como é que tu vê justamente essa cadeia? Eu ia fazer um gancho com o que o Donário trouxe, né? Que intrinsecamente a tecnologia acaba sendo um pilar de sustentabilidade, né? Então, hoje, quando a gente fala de diversos parâmetros de sustentabilidade que estão sendo tratados, desde realmente de eficiência agrícola e agronômica até realmente as pegadas de carbono, a gente está falando de tecnologias embutidas que são acessórias à produção. E a automação entra nisso também, né? A gente tem hoje a inteligência artificial impactando, e eu tive a oportunidade de interagir muito com empresas que têm inteligência artificial, onde, por exemplo, tu consegue mapear onde existem as plantas daninhas do campo e, a partir disso, tu fazer aplicações só onde tu tem essa planta daninha acontecendo. E aí, quando tu fala do impacto, né? Obviamente, existe um impacto financeiro, mas existe um impacto que é menos óbvio aos olhos comuns, né? De tu tá fazendo aquele defensivo durar por mais tempo, porque tu vai ter menos resistência daquele defensivo pela planta daninha. E, ao mesmo tempo, tu vai estar usando defensivos mais seletivos, que, por exemplo, o mercado europeu hoje não aceita o consumo de alguns tipos de alimento que tenham qualquer tipo de rastro de alguns defensivos, né? Então, tu consegue selecionar melhor o defensivo que tu está utilizando, porque tu vai saber qual que é aquela planta que está lá. Enfim, esse é um exemplo dos muitos que a gente tem hoje dessa conexão entre inteligência, conexão entre automação e conexão entre uma área muito importante que é a própria agricultura de precisão, que hoje já é extremamente difundida, né? O Donário trouxe a questão da irrigação, mas isso se aplica a N fatores, desde uma mecanização mais eficiente que a gente tem hoje, até a própria inteligência artificial embutida, as telemetrias acontecendo de uma maneira muito mais eficiente, a conectividade aos poucos chegando, né? Que a gente sabe que a conectividade ainda é uma questão, um assunto de fronteira no agronegócio, pelas extensões de terra que a gente tem, aonde estão essas terras, mas no final do dia, tudo está conectado. A gente tem uma tríade aí de tecnologia, de sustentabilidade e de automação entrando para suportar essa tecnologia no campo. E aí é uma tecnologia que nem muito bem trouxe no começo, né? Desde a mais simples, de uma imagem sendo capturada no campo e que por vezes a gente acha trivial, mas é essencial para o produtor, até de fato um robô, que eu trouxe algumas empresas pensando em robótica, algumas empresas pensando na inteligência artificial embutida nessa automação para que tudo funcione de uma maneira muito fluida. E no final do dia, eu vejo que existe um impacto para nós, consumidores brasileiros. Porque a pressão internacional existe pela cadeia de rastreabilidade, pela cadeia de defensivos que estão sendo utilizados, mas no final do dia, o consumidor do mundo todo acaba sendo impactado por isso, porque, de fato, quando a gente... chega a ser clichê falar que nós somos celeiros do mundo, mas no final do dia nós estamos produzindo para o mundo todo. E que o Donário trouxe... a paz está ligada a isso também, né? Porque no final do dia o alimento é a base para que todo o resto, toda a cadeia social aconteça. Essa aqui, perfeito, Marcos. Essa aqui, Donário, eu queria te escutar um pouquinho, já vou também chamar o Kayuri, mas qual que é o desafio aí, olhando aí 7ª geração, qual que são os desafios hoje que o produtor tem para implementação de tecnologia, né? Aqui eu vou dar 2 exemplos bem rápido. Ele citou, me lembro que num dos eventos lá da Start de agro, a conectividade era um grande desafio, né? O grande case que estava sendo apresentado lá, não me lembro a extensão da terra, é que aquela produtora ela tinha só um pedacinho ainda que não estava coberto. Ela já tinha... O maior case naquela época era, consegui cobrir aí 90% do meu campo, até em função de automação, de maquinário, de tudo. Mas qual que é o grande desafio que vive hoje? É custo? É acesso? Na tua visão? Olha, eu acho que tá muito melhor esses pontos que se levantou do que estava anteriormente. Eu acho que hoje a gente tem um desafio muito grande de mão de obra. Entendeu? De pessoas
para realmente entender tudo que existe e trazer e transformar isso aí em rentabilidade. O produtor rural, e aqui vale para quem atua na área comercial, no final do dia, as tecnologias têm que trazer mais rentabilidade. Ou produz mais com o mesmo volume de investimento, ou seja, você tem mais sacos por hectare, por exemplo, ou você tem um custo menor para aquela mesma quantidade de sacos. Esse é o que move o produtor rural, entendeu? Se não, pode ser a tecnologia mais bonita, agora fala inteligência artificial, que bonito, que bacana. Se não mexer o reloginho do fluxo de caixa, não vai adiantar, não vai implementar, entendeu? Então, assim, tem que elucidar muito bem o quanto que impacta o fluxo de caixa, e impacta, né? A gente vê isso aqui, quanto que impacta na melhoria de condição de vida e renda para essas comunidades. Esse é um grande desafio, de elucidar, mostrar para que realmente essa tecnologia seja implementada, porque de nada adianta a tecnologia se ela não é implementada. E ela tem que ser implementada rapidamente. Entendeu? Perfeito. Porque se eu deixo de usar nessa safra, o impacto no meu fluxo de caixa desse ano está perdido. Eu vou ter que esperar o próximo ano. Então, assim, é muito rápido. Então, eu acho que tem um ponto aqui, que é de demonstrar o uso e o quanto de renda isso traz para poder implementar rapidamente, porque é benéfico para quem usa. E 2, um problema local, eu te diria hoje, que é muito de mão de obra para poder trabalhar isso. Porque a gente está falando aqui de automação de máquinas. Beleza, entra numa máquina hoje e tenta pilotar. O Eduardo não consegue, entendeu? Tem certeza. Você monta no seu carro aqui bonitão ali e tal, você sai andando, beleza. Mas vai fazer isso E mesmo no carro tu não sabe tudo hoje. Exatamente, Né? mas vai colocar. Então, assim, como é que eu capacito o meu cara que estava lá num trator que não era cabinado, que não tinha informação nenhuma, que agora... E as coisas mais básicas têm impacto, entendeu? Quando se colocou um GPS no trator... E não era o trator novo, pegava um trator velho, botava um GPS aqui numa linha de idas e vindas. Cara, redução de 30% no consumo de diesel. Bah. Isso é dinheiro para o cara, então ele implementa e ele tem retorno. 2, é a tal da sustentabilidade, é 30% menos de diesel queimando indo para o ar, entendeu? Isso vale para o defensivo, né? O Marcos falou aqui da aplicação de defensivos locais, ou seja, hoje a tecnologia permite que você, com câmeras, enxerga ali onde é que está a planta daninha, ele só joga ali naquele lugar, não joga em toda aquele talhão. Isso tem um impacto no uso do defensivo, então a quantidade de defensivo que ela impacta. Esse defensivo, para chegar lá, ele andou de caminhão. Ele teve pegada de carbono. Se você usa menos defensivo, você teve menos pegada de carbono. 2, você gasta menos, porque você compra 30%, 40% menos defensivo, né? Você gasta menos diesel para aplicar, porque você não está aplicando novamente em tudo, só naquelas áreas. Então, assim, é muito fácil de enxergar os benefícios, sejam econômicos, sejam de impacto ambiental, que é a grande preocupação, fez parte da pergunta anterior. Mas a gente precisa de gente para fazer isso, entendeu? Então, assim, a gente vive quase que um grande limitador, que é de capacitação e treinamento, mesmo que as máquinas hoje tentem ser autônomas. E de novo, né, o Elon Musk está lá brigando para ter o carro autônomo. Você vai para São Francisco, você enxerga alguns ali andando autônomo. Mas assim, vai para uma fazenda hoje, a grande maioria nas grandes fazendas são praticamente autônomos. O cara entra, fica olhando, aperta os botões, controla e tal, mas ele larga e é autônomo, entendeu? Então, assim, mas essa pessoa, esse ser humano e aquele que está por trás dos dashboards tem que entender aquilo ali para poder trazer. Então, eu te diria hoje que, mais do que a conectividade que estão falando tanto, eu acho que hoje mão de obra é o grande problema que nós enfrentamos. Eu concordo. Ô, Donário, e existe um desafio de fronteira aí também, porque eu acho que o desafio da mão de obra é um desafio geracional nosso, né? Muito se fala de o desafio não está na inteligência artificial, mas sim quem vai operacionalizar, e aí tu tens um desafio de fronteira de quem vão ser aquelas pessoas que vão estar no campo e que vão estar capacitadas para isso. Né? É o mesmo desafio da conectividade há uns anos atrás e que persiste até hoje, de assim, beleza, eu preciso ter grandes áreas sendo cobertas por um sinal que permita a transmissão de dados, seja a transmissão de dados simples, seja de dados complexos, mas quem vai implementar? Quem vai operacionalizar? Se essa rede cair, quem que vai lá dar uma manutenção nessa rede? A mesma coisa vale para o nosso ambiente, as câmeras, né? As câmeras estão lá rodando, a própria conectividade nossa está lá rodando, mas quem que está lá operacionalizando isso? E aí, quando tu fala geograficamente de regiões que são grandes e distantes, tu tens uma camada de desafio ainda maior. Então, só complementando, eu vejo que é um desafio geracional nosso de operacionalizar essas tecnologias em todos os setores, e o agronegócio sempre traz uma camada a mais por
ele está lidando com grandes áreas, está lidando com regiões remotas. E só para complementar, quando eu falo da mão de obra, não é só a mão de obra dentro da fazenda, né? Sim. Estou falando aqui dessas pessoas Exatamente. que estão provendo serviços e soluções. Essa mão de obra tem que estar capacitada a falar com esse cara, explicar Claro. direito para que ele, no final do dia, tem que enxergar a vantagem que vai ter impacto no fluxo de caixa dele. Porque se ele Perfeito. não entender a vantagem, nós vamos deixar dinheiro na mesa, nós vamos deixar oportunidades de sustentabilidade, de redução de emissão de carbono, por exemplo, na mesa, porque a cadeia como um todo, de novo, tem que falar cadeia aqui, né? Tem que voltar lá para... Nós sim. estávamos falando de Harvard, né? Do Ray Goldberg, o professor daquele curso lá que a gente fala, que vai, né, em janeiro todo ano. Quem cunhou o termo agronegócio. É muito importante entender esse agribusiness. Não é só dentro da fazenda. Sim, Dentro da fazenda, sim. mas é o provedor de internet, é o provedor de tecnologia de máquinas, é o provedor de imagens e câmeras e Sim. tudo que a Intelbras faz. Tem que ter capacitado para ir lá, aplicar, mostrar e realmente deixar que essa chave vire, que a gente possa Perfeito. tirar proveito de todas essas vantagens da tecnologia. Esse é muito bom esse ponto, porque esse é um desafio que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? De mão de obra especializada justamente para implementar as nossas tecnologias dentro do cliente, dentro do produtor, né? Então, isso a gente realmente escuta muito. A tecnologia está avançando muito rápido. E vários tipos de tecnologias. As tecnologias que a gente aplica hoje também, elas mudam muito rápido, né? O avanço do IA, o avanço de outras tecnologias. E é um desafio muito grande, né? A gente está levando para o nosso cliente a mão de obra especializada para a gente poder estar levando as nossas tecnologias para eles. Então, realmente, assim, hoje o desafio da mão de obra é um desafio bem grande, né? que a gente vem trabalhando dentro dos clientes. Muito bom. E aí eu aproveito, Kayuri, já pode começar contigo, mas o Donário me falou uma frase, eu vou deixar ele falar, muito interessante em relação à tecnologia, à inteligência artificial, vou deixar para ele essa aí. E as tendências, então, tecnológicas, né? Quais são as principais tendências que tu tá olhando aí, até com esse cunho comercial? A gente vai fazer essa pergunta para todos, dentro do agronegócio. O que é a tua grande visão hoje? O que tu tá olhando aí de tendências no agronegócio? Então, vamos lá. Uma das grandes tendências que a gente conversou bastante aqui em relação ao uso do IA, né? Em relação da inteligência artificial. Hoje tem uma demanda muito grande por isso dentro do mercado do agronegócio também, principalmente dentro das agroindústrias, né? Então, é algo que a gente vem escutando bastante. As tecnologias estão avançando bastante para isso também, né? Hoje, dentro do nosso portfólio de produtos, a gente trabalha com bastante produtos com essa tecnologia, principalmente na parte da captura de imagens, né? Então, é algo que vem demandando muito, que vem crescendo muito. E isso para vários nichos e para vários tipos de solução, né? Trazendo um exemplo para vocês, a gente teve um desafio recentemente de uma grande cooperativa que trouxe para a gente um desafio de estar fazendo o monitoramento de pessoas dentro de silos, né? Para que isso? Para evitar acidentes de trabalho. Então, a gente montou toda uma estrutura, todo um cenário dentro de um silo com diversas tecnologias que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio, né? Para limitar o acesso de algumas pessoas dentro desse ambiente e para, a partir do momento que essas pessoas acessarem esse ambiente, esses silos trabalham com uma rosca varredora que tem acionamento com motor mecânico. Então, a gente utilizou as tecnologias para, a partir do momento que essas pessoas entrarem dentro desse silo, a partir do momento da captura da imagem, do controle de acesso de uma porta, ele fazer a identificação da pessoa e fazer o travamento automático desse motor, por exemplo, e evitar que essa pessoa acione ele manualmente e aconteça um acidente de trabalho dentro de um ambiente que é um silo, né? Então, isso é uma recorrência, acontecem diversos acidentes, como até o próprio soterramento, enfim, né? Tem vários acidentes que podem acontecer dentro de um silo. Então, esse é um exemplo de uma tecnologia que a gente já está utilizando, né, para evitar vários tipos de acidentes de trabalho, né? Entre outros cenários também, né? A gente teve um acidente recente também com uma outra cooperativa no Paraná, que foi amplamente divulgado, né? E hoje a gente já está trabalhando com outras tecnologias também com eles, para que esse tipo de acidente evite, com perímetro, entre outras tecnologias, né? Isso tudo utilizando a inteligência artificial dos produtos, né? Bacana. Eu vou dar duas aqui para a gente aquecer, porque esse para mim acho que é um dos grandes temas desse MAcast, drone, né? Eu me lembro que eu fiz um trabalho para cana-de-açúcar e o drone, hoje ele é muito obviamente usado, né, para questão de defensivos, mas era para incêndio.
lá pega muito fogo na cana e eles usavam como brigada de incêndio. Subia o drone, olhava, tirava, filmava, até mesmo já atuava ali, alguma coisa rápida e voltava para dizer, porque imagina para acessar todo o perímetro drone. E aí tu trouxe aqui, Marcos, já te passo depois do Donário, até pesquisando achei essa startup que atua na questão, né, do defensivo local. Então, qual que é as tendências para ti de tecnologias no agro, assim, na tua visão? Legal. Eu já trouxe algumas aqui na minha fala, né? Eu vejo a robótica como um braço muito forte. Vejo também a inteligência artificial, da maneira que ela vem se desenvolvendo, né? Com muita inteligência humana alimentando essa inteligência artificial, generativa, regenerativa, nas suas mais diversas maneiras de se fazer a inteligência. Eu vejo que tem um pilar que é pouco comentado, que daí o drone entra, aí as câmeras entram, aí a robótica entra, aí a inteligência artificial entra, que existe no agro um grande conflito de substituir os olhos humanos. Então, como é que a gente consegue trabalhar com grandes áreas sem ter muitos humanos trafegando por essas áreas? Eu vejo o drone entrando muito nessa lógica, né? Então, hoje, tu trabalha com o drone de uma maneira onde ele consegue fazer captura de imagens de grandes áreas. Aí o drone também tem os seus conflitos de bateria, de duração de voo, que estão sendo muito bem supridos com tecnologia hoje. Tem diversas maneiras de tu suprir isso com tecnologia hoje, né? E que ele substitui os olhos no final do dia, né? Seja para fazer um imaginamento de uma área, fazer um levantamento planaltimétrico, trabalhar com topografia, identificar incêndio, fazer brigada com sobrevoo, fazer segurança com sobrevoo. Tem diversas aplicações com drone, própria pulverização, né, com drone. Perfeito. Seja uma pulverização de defensivo, seja um combate à queimada com pulverização de água, né? Então o drone vem sendo uma tecnologia que vem se popularizando e vem sendo substituto aos olhos, né? Obviamente, todas essas tecnologias que eu trouxe também têm um substituto aos olhos, né? Porque quando tu fala de uma robótica, de qualquer tipo de pulverização autônoma acontecendo com algum tipo de robô no campo, tu vai precisar de captura de imagens para rodar ou qualquer tipo de inteligência lá dentro e essa inteligência conseguir performar. Mas eu vejo muito dessa linearidade de complementariedade entre robótica e inteligência artificial e, obviamente, entrando também com essa captura de imagem como um dos pilares, né? E é algo, na verdade, né, que a gente vem conversando muito na Intelbras, nesses 3 anos que a gente tem uma verticalização de agronegócio acontecendo, de que, pera lá, nós temos 2 pilares aqui, né? Temos as aplicações, que nem o Kaiuri muito bem trouxe, que são aplicações de problemáticas diárias que tu vai ter dentro do agronegócio, e tem aplicações que são como que a gente consegue impactar na inovação, sendo um pilar colaborativo dessa inovação para que a gente consiga viabilizar outras tecnologias também, ou que a gente consiga desenvolver essas tecnologias dentro de casa. O exemplo da própria queimada que tu trouxe, que é muito inerente à cana-de-açúcar, a gente consegue trabalhar com câmeras térmicas, por exemplo, que fazem a captura da imagem e automaticamente aciona a brigada. E aí vem um fator interessante que o Donário trouxe, que nada acontece sem um retorno de investimento, né? Então, para lá, quanto tempo essa brigada precisa chegar lá para combater essa queimada sem ter um dano econômico, ou ter um dano econômico mínimo nessa cultura, né? Então, eu vejo muito esses pilares, assim, de captura de imagem e também nos assuntos mais hypados, né? Que a robótica e a inteligência artificial, que estão realmente rodando e que estão acontecendo no campo. Vejo um agronegócio que já foi mais acelerado em evoluções, estava mais exponencial ali entre 2015 e 2020, né? Realmente se teve um crescimento exponencial de tecnologias no agronegócio. Vejo que agora a gente tem um boom de várias inteligências coexistindo e vem realmente uma interrogação de, pera lá, qual que é o próximo passo, né? Como é que a gente vai utilizar, de fato, essa robótica, essa inteligência e essa imagem de forma robusta para realmente resolver problemas e conseguir rentabilizar isso num retorno de investimento para esse cliente. Perfeito, perfeito. Donário, tua visão, tendências... Eu discordo do Marcos, porque eu acho que a gente está vivendo aí que é bom, aí fica bom uma velocidade pequeno em relação àquilo que vai acontecer. Tá. E é bom para ti, né? Eu acho que a gente está entrando numa nova onda de crescimento para o lado do exponencial, entendeu? Em termos de produtividade, produção e melhorias de várias frentes. Eu vejo 3 megatrends aqui que vão impactar muito o agronegócio nos próximos 2, 5, 10 anos, né? O primeiro é biotecnologia, que é um negócio que a gente não fala muito, não vê muito, mas assim, ó, a evolução da biotecnologia, ela tem sido
muito rápida e vai se tornar muito mais rápida, né? Tem alguns adventos aí que estão acontecendo, uma tecnologia chamada CRISPR, que é a edição de genes, né? Então, programar no computador, inserir num cromossomo e transformar plantas, animais, em termos de tratos ou situações. Isso vale para resistência à seca, resistência à enchente, melhor uso de adubo, melhor uso defensivo, muito grande, entendeu? Então, na parte genética. E na parte de bioinsumos, muito forte. A gente está transformando a agroindústria brasileira de uma agricultura química, né, de defensivos químicos, para uma agricultura de defensivos biológicos, né? Isso está acontecendo e vai ter um impacto muito grande em sustentabilidade, produção e rentabilidade para as propriedades. Então, biotecnologia eu acho que é um mega trend que a gente vai se assustar nos próximos anos aqui. Eu acho que é super importante de mencionar. Temos uma segunda frente que eu acho que é a IoT, que tem a ver com vocês aqui. A gente está vendo uma proliferação de sensores com custos muito reduzidos para fazendo coisas inimagináveis, entendeu? Isso vale para irrigação, isso vale para controlar defensivo, isso vale para controlar o trator. O teu carro, né, eu vim contigo ali, tá cheio de sensorzinho. Um trator hoje tem mais sensorzinho que aquele teu carro. Tá amarrado lá no pulverizador, tá amarrado lá na plantadeira, quantas sementinhas estão caindo, ela caiu para a direita, para a esquerda, a temperatura, tu coloca tudo naqueles sensores, estão muito mais baratos e isso aí está gerando uma quantidade de dados fantásticas. Então, assim, ó, a gente está vivendo esse mega trend de IoTização do campo. Então, vai ter sensor por tudo, entendeu? E começa a ter sensor e aparecer e levantar, e pode ser imagem, pode ser temperatura, pode ser pressão, pode ser gás, pode ser qualquer coisa. A gente começa a IoTizar né, internet das coisas, né? Os sensores. Sim. Eu acho que aqui tem um trend muito importante que está acontecendo. E o terceiro é como é que você usa dados, né? E a gente vive de novo a exponencialidade, né? A gente vive a lei de Moore, né? Continua funcionando, então a cada 2 anos a gente duplica a nossa capacidade computacional, isso vem acontecendo, não é por nada que a NVIDIA está valendo 3 trilhões de dólares, ou seja, essas máquinas estão se tornando cada vez mais poderosas, processando mais dados, e aí misturando IoT, ou seja, sensores, com processamento de dados, vira uma coisa inimaginável que vão elucidar, Marcos, coisas que o agricultor com seus olhos não pode ver. São dados e dados e dados dizendo, olha, se plantar no dia tal, a hora tal, vai ter um resultado final tal. Entendeu? É isso que nós vamos ver. Então, assim, ó, esse megatrend do processamento e análise de dados é outro que vai ter um impacto gigante no nosso agronegócio brasileiro. E isso aí tem impacto direto na renda do cara. Entendeu? Perfeito. Porque você produz mais com menos, cara. Então, você planta na hora certa, você colhe na hora certa, você faz o trato cultural na hora certa, você usa o recurso na hora certa para dar o resultado. Isso você consegue, assim, o Donário fazendo conta no papel, não tem como pegar esses dados e transformar em conhecimento. Claro. Mas o processamento com essas máquinas poderosas, que daqui a 2 anos vão ter o dobro de poder, entendeu? E daqui a 4 anos vão ser 4 vezes, é um negócio inimaginável. Então, eu acho que, para mim, resumindo, 3 megatrends: a biotecnologia, o uso de sensores, o IoT, e terceiro, esse uso avançado de processamento de dados, cara. Isso aí vai ter um impacto muito grande. E só para finalizar de drone é um negócio fantástico, né, cara? Eu comprei meu drone há 4 anos atrás. Eu sou um velhinho já, né? Peguei aquele drone, comecei a brincar com ele, uso na fazenda. Hoje eu chego na fazenda, em vez de sair percorrendo lavoura, eu levanto o drone dentro da caminhonete, no ar-condicionado, olho, depois faço as perguntas certas, entendeu? Olha o que me dá. Eu não tinha conhecimento daquilo que estava acontecendo em tal lugar. E pode ser a queimada, pode ser um buraco no plantio, pode ser uma invasora, pode ser o que seja. Isso abre um universo de conhecimento e de tomada de decisão muito rápida, entendeu? Sem falar no impacto aqui de drones na lavoura. Quer dizer, em vez de plantar passar um defensivo todo aquele talhão, você vai lá e bota naquelas manchas que foram identificadas ou por drone ou por satélite, uma economia fantástica de defensivos e de custos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na lavoura de arroz, que é tradicional, né? A gente tinha um problema sério que era nos valos de irrigação, o arroz é todo irrigado, né? Aqueles valos têm daninhas que seguram a água, você precisa melhorar. Então, você tinha que botar um aplicador costal com um humano
aplicando, caminhando, que demorava dias para matar as daninhas naqueles valos que não dá para passar de trator. Hoje você pega num drone e joga ali em meio dia, ele limpa todos os canais de uma lavoura de arroz, cara. Olha a economia de gente, de defensivo, de tempo. Fazer, o Marcos falou bem, né? Tem janelas de trabalho, de manejo. Você tem que fazer aquilo naquele prazo, porque se fizer 2 dias depois, já tem impacto na lavoura. Então, assim, ó, tempo, literalmente, no agro é dinheiro entendeu? Perfeito. Então, a tecnologia está trazendo isso. Maravilha. Quer falar? Não, e acho que o interessante é que não é uma discordância, é uma complementariedade, né, Donário? Porque existe o meio e existe o fim, né? Tudo isso que eu citei só roda se tiver o processamento de dados. Exatamente. E tudo isso que eu citei também é um mecanismo de tu capturar os dados. Eu acho que o dado é importante, estava até rodando algumas notícias agora, recentemente, que a gente tem inclusive um desafio energético no ponto que tu trouxe, que é da parte do processamento de dados, porque numa janela de tempo, se não me engano, daqui a 5, 10 anos, a inteligência artificial vai ser responsável pelo consumo de 10% de toda a energia que é consumida no mundo. É verdade. Justamente por conta dos grandes data centers, grandes processadores que vão estar fazendo esse tipo de processamento de dados, né? Mas para isso precisa capturar o dado, para isso precisa usar o dado, né? E tu muito bem trouxe, que foi algo que realmente eu não trouxe no meu discurso, as empresas de genética e biotecnologia, e não à toa são os maiores investimentos. Acabou de sair um estudo com as maiores rodadas de investimento em empresas de tecnologia. Das 5 empresas, 2 são ligadas a crédito e transações de insumos e de subprodutos agropecuários, e 3, se não me engano, são ligadas a insumos genéticos, né? Biotecnologia. Então, realmente são 2 pilares, quando a gente fala de operação agrícola, campo, extremamente importantes, né? E aí, novamente, considerando a cadeia toda, acredito que as nossas respostas se complementarem. Foi quanto que o Neto falou, pô, a gente evoluiu tanto, será que eu acho que a gente não consegue evoluir tanto? Não, a minha opinião é que a gente vai evoluir mais, muito mais, sim, entendeu? Exatamente. Eu acho que a velocidade, e eu nem falei inteligência artificial, porque inteligência artificial hoje é básica, né? Todo mundo está botando. Então, não é nem uma tendência, isso é uma realidade. O mais louco da inteligência artificial é que ela se tornou básico em 1 ano e meio, né? Nunca se teve uma curva tão grande de se popularizar uma tecnologia. Verdade. E aí eu aproveito aqui, Kayuri já e Marcos, e a Intelbras? Como é que está inserida, então, aí dentro desse portfólio do agro? Quais são as soluções, né? Eu vou destacar algumas recentes, né? Pô, o poste 100% autônomo. Tem um poste que tem conectividade, tem segurança, tem energia solar, pode botar no meio do nada numa fazenda e ele pode funcionar lá, o drone, mas tem outras, com certeza, tem a câmera térmica, tem uma série de coisas. Dá um overview aí da Intelbras. Pode começar, Kayuri, depois o Marcos. Tu trouxe um ponto bem importante, que é algo que a gente sempre encontra no agro, a dificuldade em relação à infraestrutura. Então, hoje é algo realmente que é uma dor que tem no mercado do agronegócio também, as questões de infraestrutura. E hoje a gente traz no nosso portfólio algumas soluções que vão sanar essas dores de infraestrutura. Hoje, por exemplo, o Donário acabou de trazer o exemplo, né? Pô, a minha extensão de terra é grande, eu antigamente tinha que sair com o meu carro para monitorar, hoje eu subo o drone e vou monitorar, né? Possivelmente essas áreas um pouco mais longe, ele não vai ter conectividade, ele não vai ter energia elétrica, né? E hoje tu trouxe muito bem a questão dos postes solares, né? Então, hoje a gente consegue montar uma estrutura para te ter todo um acompanhamento de CFTV numa área extremamente remota. Tu consegue fazer uma conectividade ponto a ponto com rádios, né? Levando, por exemplo, a internet da tua sede até esse ponto onde tu quer instalar um teu sistema de CFTV com várias câmeras, tu consegue montar uma estrutura solar para te trabalhar totalmente de forma autônoma, né? Ou tu quer fazer uma irrigação numa área muito remota que também é difícil para te levar conectividade ou energia, tu consegue fazer através de placas solares também, tu montando uma estrutura com placas solares e com uma bomba solar para te estar fazendo irrigação numa área um pouco mais remota, para te ter um poço artesiano para te captar água também, para te estar levando essas tecnologias, né? Então, realmente, a parte de infraestrutura é algo muito complexo que hoje a gente consegue sanar com algumas tecnologias, né? Se o Marcos quiser trazer mais alguns exemplos também, fica à vontade, Marcos. Eu acho que existem 2 pilares, né? Existe um pilar que o Kayuri muito bem trouxe da infraestrutura e de fazer o básico bem feito, né? E essa é uma demanda que a gente tem hoje a nível nacional. Se pegar qualquer território agrícola que a gente atua, seja no sul do Brasil, seja centro-oeste, seja nas novas fronteiras, fazer o básico bem feito.
em toda a cadeia. A própria agroindústria, por vezes, tem essa problemática. Tu fazer o básico bem feito é importante. O básico bem feito, o que é? É tu passar um cabo dentro de uma granja para te viabilizar uma fibra ótica para que algum tipo de automação rode. Ou tu tá numa agroindústria e tu ter uma câmera aplicada e a partir dessa aplicação tu conseguir ter analíticos robustos que estejam lá rodando para trazer informações, né? Essa é uma área que a gente vem atuando bastante, de realmente a gente inovar naquilo que é um uso em consumo, naquilo que já deveria, inclusive, ter sido implementado ou que está sendo implementado num novo negócio. E realmente o novo negócio em si puramente, né? Então, o que a gente consegue fazer de novo a partir das nossas tecnologias que vai impactar de forma positiva esse agronegócio nas suas mais diversas cadeias. Hoje a gente tem uma atuação muito forte com as agroindústrias, né? Então, a gente atua muito fortemente com grandes empresas de alimentos, com grandes cooperativas agropecuárias, com grandes empresas de maquinário. A gente faz uma atuação a nível nacional, pensando nas individualidades de cada um desses mercados. E no final do dia, o que a gente quer é impactar nesses dois universos. É conseguir impactar naquilo que é trivial, né? Não no sentido de ser simples, mas no sentido de ser uma aplicação mais básica, uma aplicação onde a gente consiga impactar naquilo que a Intelbras já faz há muitos anos, né? De segurança, de comunicação, de conectividade, e também impactar naquilo que é novo, né? O Kayuri trouxe o exemplo de uma inovação que a gente fez dentro dos silos para fazer um monitoramento interno, que foram quase 2 anos de desenvolvimento que a gente fez junto com o canal nosso, junto com o cliente final, junto com nossa equipe de engenharia, para que a gente conseguisse realmente fazer uma implementação consolidada e que a gente conseguisse salvar vidas no final do dia. É isso, né? Esse é o retorno de investimento, né? Isso. Que talvez seja um investimento mais valioso que possa ser feito. Dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, né? Que é o colaborador, né? Boa, e a gente já teve muitas rodadas, e eu acho que isso é legal a gente destacar, de trazer empresas para dentro da Intelbras e a gente discutir negócios com essa empresa. Isso. Eu estava num evento recentemente, faz umas 2 semanas atrás, em São Paulo, onde tem uma empresa que está ligada à conectividade que surgiu de uma reunião que a gente teve na Intelbras. Um almoço, a gente almoçou, fizemos algumas reuniões, trouxemos a tese para eles de que, pera lá, precisa de conectividade no campo, né? A gente tem muitos produtores que já têm a conectividade por um meio mais tradicional, existem outros meios alternativos de fornecer essa conectividade. Temos uma empresa do grupo que tem os equipamentos para fornecer essa conectividade. Apresentamos para eles e a partir disso surge um negócio novo, surge uma nova empresa, né, que está lá impactando o campo, levando conectividade, assim como tem N outras que a gente fez em reuniões também contendo uma conectividade de segurança e tudo mais, e que se transformaram em novos negócios, né? Novos negócios como uma nova empresa surgindo no mercado, levando uma solução a partir de tecnologias Intelbras, mas novos negócios também de novas tecnologias acontecendo a partir dos nossos produtos, né? E a gente sempre tenta trabalhar com esses dois universos de uma forma muito casada. Só é importante ressaltar para complementar, né, que hoje a gente vem trabalhando principalmente com as grandes agroindústrias, com as grandes cooperativas, muito fortemente na infraestrutura, né? Hoje a gente tem equipamentos para atender de forma 360 essas grandes corporações, essas grandes empresas do agronegócio, né? Desde a parte de segurança eletrônica, controle de acesso, energia solar, redes corporativas, enfim, a gente consegue ter essas soluções 360 trabalhando dentro das operações dessas agroindústrias e até mesmo as partes periféricas dentro de um grande projeto, né? Então, só para a gente complementar, a gente consegue estar fazendo esse atendimento, né? Boa. Como é que é aquele slogan, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então, já que o agro é tudo, eu já vou aqui, porque daria horas de conversa e o papo tá excelente, mas dicas finais aqui. Que é a dica que tu deixa aí para quem está assistindo o MAcast, né? Eu acho que também para o produtor, para a agroindústria, enfim, mas dicas finais. Qual que é a dica do Marcos? Cara, eu acho que eu trouxe muito da minha fala, eu tenho plena convicção que é sempre apostar no ambiente colaborativo, né? A gente tem aqui um produtor rural que investe em tecnologia, temos uma empresa que faz tanto a distribuição quanto a concepção tecnológica de produtos, temos aqui uma indústria também que atua também verticalizado no mercado agro e olha a discussão que a gente teve aqui colaborativa, tratando desde biotecnologia, passando por robótica, passando por aplicações de câmeras, CFTV. Então, eu acredito muito nesse ambiente colaborativo, eu acredito muito em diversificar esse ambiente colaborativo para que toda a cadeia, de fato, seja contemplada pelo impacto
seja o impacto tecnológico, seja o impacto produtivo, seja o impacto do retorno de investimento. No final do dia, isso tudo caminha junto, né? E a gente quer, como companhia, e também nós, como profissionais, queremos sempre estar impactando dessa maneira. Independente do tipo de evolução ou de revolução que isso vá contemplar, o importante no final do dia é que todos os ambientes colaborem e que a gente consiga, no final do dia, impactar na cadeia como um todo. Desde a produção, desde do grão na terra mesmo, até de fato isso chegando como alimento para nós, né? Perfeito. E esse ambiente colaborativo tende a trazer benefícios para todo mundo, para toda a cadeia, né? Por vezes aquilo que é considerado simples pode ser extremamente robusto para operações que não têm aquela capacidade, né? Então, quando eu falo do pequeno produtor, às vezes o que é trivial para um grande produtor, o que é simples para uma agroindústria, para o pequeno produtor impacta e revoluciona. E o grande recado, e eu acho que esse é o grande... uma cultura muito forte na Intelbras é que nós vamos estar sempre próximos a toda essa cadeia. Legal. Vamos estar sempre apoiando para que a gente consiga não somente estar participando dessa revolução, mas para a gente estar contribuindo ativamente em todos os meios e colaborativamente em todos os meios que são pertinentes ao mercado agro. Show. Kayuri? O grande recado que eu queria deixar, Eduardo, é trazendo para o lado comercial, né? Claro. Falando com os grandes produtores que vão estar nos escutando, com as grandes corporações, com as grandes agroindústrias, cooperativas que vão estar nos escutando, é que hoje eles nos procurem com grandes desafios, né? Que eles entendam as dores que eles têm hoje dentro da propriedade, dentro da empresa, que eles tragam para a gente, né? Porque hoje a gente tem toda uma estrutura, junto com a MA, que também tem uma estrutura totalmente voltada para projetos, né? Que eles tragam esses desafios, essas dores que eles tenham, tragam para a gente junto entender como que a gente pode apoiar eles nesses desafios, né? Acho que esse era o recado que eu queria deixar, a dica que eu queria deixar aqui para a gente estar encerrando esse nosso bate-papo, né? Que foi bem produtivo. Muito legal, muito legal. Donário, dicas finais. Bom, para mim, assim, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, mas o agro para mim é oportunidade, entendeu? Perfeito. Então eu acho que a grande mensagem, o Brasil tem essa veia aí que é super importante, que vai nos ajudar a crescer como sociedade, se a gente investir nesse setor e utilizar bem esse setor. Eu acho que a gente já está fazendo isso, mas vejo como uma oportunidade para a juventude de ver esses mercados e as tecnologias que podem ser implementadas, né, formas novas de fazer. Então, é oportunidade para o jovem, essa mão de obra que está faltando. Eu acho que tem oportunidade para o urbano enxergar o rural como sendo uma oportunidade de crescimento, para a gente construir um país melhor, mais justo, que realmente proporcione uma vida melhor para todo mundo, sustentável. Então, já é legal e acho que tem oportunidade para muita gente se envolver, para o pessoal da tecnologia, para quem quer desenvolver tecnologia. De novo, reitero, né, a gente teve um crescimento muito grande de produtividade nos últimos anos, e a minha visão é otimista de que a gente vai acelerar esse processo. A gente tem a oportunidade de transformar esse país num país muito mais rico, de oportunidades para muito mais gente, usando tecnologia e usando o agro como uma grande ferramenta de levar paz para o mundo. Maravilha. Pessoal, esse é o MAcast, Tecnologia em Agro. Queria aqui agradecer, afinal de contas, o pessoal veio a gente está em Caxias, aqui no Brado Studios, gravando. O pessoal veio de Santa Catarina, da sede da Intelbras. Então, Marcos, muito obrigado aí pelo deslocamento, por ter aceitado aí participar e trazer a tua visão para o nosso MAcast Agro. Kayuri também, muito obrigado pelo deslocamento, pela participação. Donário, muito obrigado também por prontamente, desde o início também, topar isso. Agradeço muito a vocês. Esse é o nosso MAcast focado em agronegócio, então encerro aqui agradecendo de coração vocês.